Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Thaís Ferracini, eu sou presidente da associação e estamos aqui hoje com mais um episódio que, particularmente para mim, é um episódio muito especial, porque toca num tema que é um tema de importância absurda dentro da nossa sociedade, mas que é um tema muito pouco enfrentado e muito pouco pensado, né? Nós estamos aqui reunidos hoje para divulgar uma obra fantástica que está sendo lançada. É uma obra organizada pela Stephanie Felipe dos Santos e as coordenadoras são Flávia Piovesan, Inês Virgínia Soares, Melina Faquin e Vivian Barbour. Eu vou mostrar aqui para vocês. É a obra Proteção Jurídica dos Cuidados. É um momento especial de celebração e de reflexão. Nós estamos aqui para lançar uma obra fundamental, né, que mergulha em um tema essencial que muitas vezes é invisibilizado na nossa sociedade, que são os cuidados e a sua dimensão jurídica. O livro Proteção Jurídica dos Cuidados nasce de uma iniciativa coletiva de dezenas de mulheres, né, que compartilham uma missão transformadora: dar visibilidade, reconhecimento e proteção legal ao trabalho de cuidado que historicamente tem sido majoritariamente realizado por mulheres e continua muito marginalizado. Quando falamos em cuidado, não estamos nos referindo apenas a uma tarefa ou uma função, mas a um trabalho fundamental que sustenta a vida em sociedade. São os cuidados com crianças, com idosos, com pessoas com deficiência, com a casa, com a comunidade, né? Um trabalho que muitas vezes é naturalizado, invisibilizado, como já disse, né? E não remunerado. Esse livro não é apenas um documento acadêmico ou jurídico. É um grito de reconhecimento, um manifesto que busca redesenhar a compreensão social e legal sobre o que significa cuidar. E para falar sobre ele, nós estamos aqui com duas das coordenadoras. É com uma grande honra que eu recebo, primeiramente, Flávia Piovesan. A Flávia é procuradora do Estado de São Paulo, professora doutora em Direito Constitucional e Direitos Humanos na PUC, professora dos programas de graduação e pós-graduação da PUC, visiting fellow do Human Rights Program da Harvard Law School, em 1995 e 2000, visiting fellow do Center for Brazilian Studies da Universidade de Oxford, visiting fellow do Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 2007, 2008, depois 2015 a 2024. Humboldt Foundation, Georg Foster Research Fellow no Max Planck Institute. E Lehman Visiting Scholar do David Rockefeller Center for Latin American Studies da Harvard University. Foi membro da UN High Level Task Force for the Implementation of the Right of Development e do OAS Working Group para o monitoramento do Protocolo de San Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Foi membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 18 a 21, ex-vice-presidente da Comissão Interamericana de 20 a 21. Em 22 recebeu o Georg Forster Humboldt Research Award. É coordenadora científica da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte Interamericana no Conselho Nacional de Justiça. É muita coisa, né, Flávia? Seja muito bem-vinda. A gratidão é toda minha. Queria agradecer essa iniciativa. Thaís, dizer que é um prazer poder dialogar contigo, com a Vivian e com as nossas coautoras sempre presentes em cada reflexão. Nosso prazer imenso, gigantesco nosso. Não imagina a felicidade em poder recebê-las aqui. A nossa segunda e não menos importante convidada é Vivian Barbour. A Vivian é advogada, professora e urbanista, graduada em Direito e mestra em Arquitetura e Urbanismo, ambos pela USP. Membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB e da Association of Critical Heritage Studies. Autora do livro O Patrimônio Existe? Sentidos da Vila Itororó. Saiu pela Letramento em 2019. E co-coordenadora da obra Mulheres, Direito e Protagonismo Cultural. Saiu pela Almedina em 2021.
Seja muitíssimo bem-vinda, Vivian. Obrigada, Thaís. Muito obrigada pela recepção, pela abertura. Quero dizer que para mim também é uma honra estar aqui, fazer parte de mais um projeto com a Flávia, né? Um desses livros que a gente coordenou juntas, né? Junto com a Inês também. Na época, a Cecília estava junto nesse livro. É uma honra poder debater essa obra aqui com vocês. Obrigada pelo espaço. De novo, repito, a honra é toda nossa. Tenho certeza que vai ser uma discussão fantástica. Estamos todos ansiosos por ler essa obra, né, tão importante. Eu queria começar, porque eu acho que talvez o tema seja tão pouco abordado quando a gente pensa na sociedade como um todo, que a gente precisa começar primeiro explicando para as pessoas o que são os cuidados de que estamos tratando, não é verdade? Então, quem gostaria de começar? Eu poderia já jogar uma sementinha, assim, quando eu comecei... Primeiro, acho que é isso, somos mulheres, então somos atravessadas pelo tema do cuidado a nossa vida toda. Talvez a gente não organize isso como uma caixinha coerente, que, né, isso é o cuidado, mas eu tenho certeza absoluta que nós todas somos e continuaremos sendo atravessadas por esse tema. E eu comecei de forma até incidental, no meio da pandemia, a lidar de forma mais organizada sobre o assunto. E teve uma frase que chamou muito a minha atenção, que eu até queria ler aqui para quem está nos ouvindo, que é de duas autoras, a Berenice Fischer e a Joan Tronto, que ela vai tratar essa frase justamente da centralidade do cuidado. Então, o que é o cuidado? Basicamente, o que elas dizem, né? Todas as atividades, incluindo aquelas que pensamos como políticas, envolvem uma dimensão de cuidado, porque além de atuar, nós precisamos nos autossustentar enquanto atores. Acho que assim, isso diz tudo, né? Porque para a gente existir no mundo, a gente tem que se sustentar, seja por nossas forças, seja por apoio de alguém. Então, o cuidado é tudo aquilo que viabiliza a nossa existência, a nossa reprodução de forma, se possível, saudável, né, com qualidade e tudo mais. Mas eu acho que o cuidado está em tudo e permeia a nossa existência. Primeira coisa que eu gostaria de já lançar, assim. Bom, eu seguindo essa mesma reflexão, Vivi, acho que você lança uma semente muito potente, reiterar, Thaís, que o cuidado sempre existiu, sempre foi invisibilizado. Há uma literatura ainda muito escassa sobre o cuidado. E qual é o aporte, qual é a contribuição desta coletânea, dessa obra que é paradigmática e transformadora? É dar a voz às mulheres, porque somos mais de 30 mulheres, e as coordenadoras Vivian, eu, querida Melina Fachin, querida Inês Virginia Soares. A ideia era focar no cuidado para justamente romper com essa invisibilidade, lembrar que há um impacto desproporcional no que se refere ao cuidado, sobretudo em nós mulheres. Esse é um tema que caminha com a construção de direitos humanos das mulheres. Se nós indagarmos quem cuida de quem nas sociedades contemporâneas, quem cuida das crianças, quem cuida das pessoas idosas, quem cuida das pessoas enfermas, quem cuida das pessoas com deficiência, nós veremos que, sobretudo, somos nós mulheres. E é por isso que eu também lembro uma terceira ideia, o quanto na construção dos nossos direitos a dicotomia público-privado sempre foi uma constante. Porque nós mulheres, lá atrás, se nós indagarmos quais eram os sonhos das nossas tataravós, elas estavam confinadas ao domínio doméstico do cuidado, sobretudo com a casa, com os seus companheiros e filhos. E hoje, cada vez mais, então também trago essa percepção, nós democratizamos a esfera pública, Sim. Nós estamos aqui como profissionais, e é fundamental que seja democratizado o espaço doméstico, isto é, que o cuidado seja uma corresponsabilidade partilhada, e todos saem melhores no campo da humanidade com
este cuidado compartilhado. É perfeito, porque o que a gente vê ainda, né, é que nós galgamos o espaço público, mas continuamos com a responsabilidade da esfera privada também, né? E aí uma sobrecarga grande que acaba recaindo sobre as mulheres. De onde surgiu a inspiração para organizar essa obra, para tirar do papel? Eu penso que o movimento feminista tem pautado esse tema com grande veemência. E no sistema interamericano, agora eu volto a ele, porque fui comissionada por 4 anos, tive a dádiva de servir ao sistema interamericano e tive a honra de ser vice-presidente da comissão, compondo a primeira junta diretiva em 60 anos, formada por mulheres. Então eram 3 mulheres na presidência, primeira vice-presidência e segunda vice-presidência. Então foi algo inédito na OEA, 60 anos de institucionalidade ter esta composição. E a própria Argentina, como Estado, bateu as portas do sistema interamericano solicitando à Corte Interamericana uma opinião consultiva para aclarar as dimensões do direito ao cuidado, na dimensão dos direitos e dos deveres. Então, podemos depois tratar disso, mas eu creio que é fundamental incorporar a perspectiva de direitos humanos ao lidar com o cuidado. Que o cuidado é isso, inclusive, que nós sustentamos no artigo feito aqui no livro, nessa obra coletiva, que o direito ao cuidado seja um direito autônomo. Então, essa é uma das contribuições dentre tantas. Perfeito. E se eu puder complementar, até voltando à obra anterior, né, que eu falei no início, e conversando aqui nos bastidores com a Thaís, né, a gente organizou um último livro, né, que era sobre o protagonismo de mulheres na cultura e na produção cultural, né, e esse livro tratava de muitas frentes, muitos debates sobre esse grande tema das mulheres na cultura. E conforme a gente ia conversando com as mulheres, autoras, a gente teve a oportunidade de entrevistá-las e tudo mais, o que ficava evidente e latente por que as mulheres são mais ou menos protagonistas nos espaços? É exatamente isso que a Flávia estava falando, né? Democratizar também o espaço privado. Quer dizer, a gente acessa o espaço público como uma pauta feminista que vem já de muitos anos, mas será que a gente está conseguindo equalizar isso com as demandas que continuam recaindo sobre nós no espaço privado? E a gente chegou, era um tema que era reiterado. Que eu cuido dos filhos, eu cuido da minha mãe, eu cuido de uma pessoa idosa, eu cuido de uma pessoa que tem alguma necessidade especial. Ou seja, a experiência do ser mulher é atravessada pela experiência do cuidado em si, né? Aí eu até tô com algumas colinhas aqui, mas já um pouco picotando algumas ideias. A gente teve no fim do ano passado a publicação da Política Nacional dos Cuidados, né? A Lei Federal 15.069, e convido todas e todos depois a darem uma olhada, uma fuçada na lei. E ela tem uma exposição de motivos bastante interessante, que traz bastantes dados sobre a questão do cuidado. Então, por exemplo, dados aí da PNAD, então, recorte de homens e mulheres, né? Número de horas semanais dedicadas ao trabalho doméstico e do cuidado não remunerado. Então, é justamente esse do âmbito privado, da lida cotidiana. Você tem uma diferença brutal entre homens e mulheres, que é maior quanto menor a faixa de renda em que essas mulheres estão. Mas em todas as faixas, então de 0 a 4 salários mínimos até de 8 salários mínimos para cima, em todas elas, a quantidade de horas dedicadas pelas mulheres é maior. Sempre é maior. Se a gente vai para o recorte de raça, né? Inclusive tem artigo no livro falando sobre isso, né? Então o gráfico diz, né, a distribuição da população segundo o principal motivo de não ter tomado providência para conseguir trabalho. Então tem alguns motivos. Eu estava estudando, eu era muito jovem, gravidez, enfim, mas tinha que cuidar dos afazeres domésticos dos filhos ou de outro parente. É onde a gente tem a maior incidência de mulheres negras. Bom, as mulheres estão ali, a diferença é de quase 30
pontos entre homens e mulheres. E quando a gente vai para esse recorte de raça, a gente vê que as mulheres negras estão ainda mais sobrecarregadas que as mulheres brancas, ou seja... Thaís e Vivian, eu lembro, faz tempo, então esses dados não estão devidamente atualizados, mas eles ecoam na minha memória um debate que eu participei com o então economista José Pastore, que se foi, mas isso faz décadas. Ele trazia dados que eu nunca vou esquecer, porque ele dizia, e escreveu um artigo que foi publicado naquele momento no estado de São Paulo, que as mulheres, em média, dedicam do seu dia 3 a 4 horas para o trabalho de cuidado. Levar filho na escola, fazer supermercado, cuidar da gestão da casa, etc. Ao passo que os homens, naquele momento, dedicavam 0,7 horas do seu dia. Em geral, era para cuidar do carro, alguma coisa nessa linha. E aí... Alguém tem que pôr gasolina, pelo menos, né? Fazendo o cálculo, imaginem vocês, nós teríamos uma sobrecarga na jornada de trabalho. Se nós tomarmos aí a jornada de trabalho, nós acrescentaríamos mais 28 horas, ao passo que os homens acrescentariam 4,9 horas. Ou seja, essa sobrecarga, ela se vê escancarada. Então, eu queria trazer esse ponto que me parece bastante relevante. Sim, com certeza. Eu imagino que o processo de desenvolvimento tenha sido um processo de desenvolvimento complexo, né? Muitas pessoas envolvidas. Vocês chegaram a pensar em uma linha central, assim? Quais seriam os principais aspectos jurídicos a abordar, alguma coisa do gênero? Eu creio que aí a obra, ela se estrutura em 2 grandes eixos. Então, primeiro, nos pareceu importante, tendo em vista o estado da arte hoje, qual seria o added value, qual seria o valor agregado, qual seria o caráter inovador dessa obra. Primeiro, é um orgulho, mais uma vez, estar com a Vivian num trabalho aí em que se ecoa a voz das mulheres. Então, esse é o primeiro ponto, nosso protagonismo in action. Aí nós entendemos que era melhor demarcar inicialmente como ponto de partida os fundamentos teóricos e jurídicos dos direitos aos cuidados na perspectiva multinível, trazendo não apenas o aporte da lei recentemente aprovada, no final de 2024, mas também os aportes do sistema interamericano, que são muito sólidos em 3 dimensões. Primeiro, ao afirmar a perspectiva de direitos humanos. Então, o cuidado deve ser visto e concebido e compreendido a partir da ótica dos direitos humanos. Segundo, a partir da ótica de gênero. Não há como não associar cuidado e perspectiva de gênero. São indissociáveis, né? São indissociáveis. Gênero como essa categoria analítica que permite estampar relações assimétricas de poder socialmente construídas entre homens e mulheres. E terceiro, essa dimensão, que me parece fundamental e que a obra traz nessa primeira parte, que é esse novo paradigma. É um novo paradigma. Portanto, nós fizemos uma revisão da literatura, praticamente nada com esse perfil na voz das mulheres. Então, a primeira parte do livro busca justamente lançar esses alicerces teóricos jurídicos dos direitos aos cuidados. E já numa segunda parte, que nós debatemos muito qual seria aí o título da segunda parte, eu achei que ficou muito belo, que é cuidar, autocuidar e ser cuidada. Desafios para a garantia do direito ao cuidado. E algo que nos parece central é dar voz às mulheres na sua diversidade. Esse já foi um mantra da obra anterior, do protagonismo das mulheres no campo cultural, etc. E aqui nós temos o recorte interseccional, por exemplo, a temática de raça aparece, a temática da interseccionalidade é central. Como diversas mulheres, porque, claro, as mulheres ainda afrodescendentes, as mulheres negras, ainda têm uma sobrecarga maior, até o exemplo que você trouxe, né, que traz a motivação da lei. E eu lembro também um debate que está no Supremo, porque também no CNJ, no STF, na Secretaria de Altos Estudos e com o Max Planck Instituto, nós vamos lançar um caderno da jurisprudência do cuidado.
Então, o Supremo já tem densificado essa jurisprudência. Um dos casos que eu me lembro é uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão que tem por foco a inexistência de um marco jurídico adequado sobre licença paternidade. Qual que é a mensagem do legislador quando se fixa a licença gestante 120 dias, 6 meses e a paternidade 5 dias, 7 dias? Qual que é a mensagem? Tem uma mensagem clara. A mensagem está na política Claríssima. pública. Então, trago também essa dimensão. E puxando o fio do que a Flávia estava comentando, né? Debater o direito ao cuidado enquanto direitos humanos, né, em todas essas facetas que ela comentou, é também muito desafiador, porque nesse caso, por exemplo, como você viabiliza uma licença paternidade que seja equilibrada, né, a licença maternidade, sem inviabilizar o modo de produção e o sistema econômico que a gente vive. É claro que vai precisar de ajuste, né? Inclusive, uma das referências que a gente usa no artigo que eu escrevi com a Inês Soares e com a Arícia Correia, a gente traz muito esse debate sobre a ética do cuidado, de como, quando a gente se debruça sobre preciso do outro para existir, a gente está muito desconstruindo aquela ideia do sistema capitalista, de uma forma geral, da meritocracia, do self-made man. Se eu me esforçar muito, eu consigo. Tudo depende de mim. Né? Justamente, a invisibilidade está nisso, né? É como se não houvesse toda uma estrutura que garante a reprodução da força de trabalho. Sim. Também. Exato. Né? Então, também jogar luz para isso é um desafio, porque é um incômodo do ponto de vista de repensar nossas relações sociais e econômicas, né? Totalmente. Aí, eu só me lembro de algo muito importante, o direito comparado, se nós formos, algo que eu aprendi muito na Convenção Interamericana, porque o mandato era hemisférico, ele lidava com 35 realidades, da América do Norte, Central, Caribe e América do Sul. Então, aprendi durante 4 anos, eu só pensei na chave de direito comparado, boas práticas, práticas exitosas, práticas falhas, como é que nós podemos aperfeiçoar políticas públicas. E dando um salto, claro, está lá em cima, os países nórdicos são os que menos discriminam as mulheres, são os que ostentam o menor Global Gender Gap, e são os que têm o maior IDH. Não é mera coincidência ter, não é, um padrão discriminatório ínfimo com relação às mulheres e ostentar o maior em desenvolvimento humano. E lá, essa política é bastante paritária. Ou seja, o próprio Estado invoca uma mensagem social que o cuidado importa. Importa para que nós tenhamos pessoas melhores, pais, mães, filhos com os pais presentes. Então, isso é muito importante. Eu creio que nós podemos, claro, iluminar e avaliar outras experiências para poder nos inspirar e transformar esse estado de coisas. E outro ponto que eu lembrava da pandemia, que eu anotei aqui, é muito interessante, Thaís e Vivian, pensar o quanto o mercado de trabalho também, se nós avaliarmos as profissões mais ligadas ao cuidado, por exemplo, enfermagem, ou ser professora primária, quem está nessas profissões de forma ali expressiva? Nós, mulheres. E são, no campo remuneratório, são também aquelas que sofrem com padrões remuneratórios mais baixos. Perfeito. Nessa história do direito comparado e da licença maternidade e paternidade, por exemplo, a gente tem exemplos já que mostram que é possível continuar prosperando com um compartilhamento desse cuidado inicial com os filhos. Nos países nórdicos, a Alemanha é assim também, onde eles têm um período que é extenso de licença maternidade e paternidade, mas que é exercido conjuntamente, né? Primeiro sai um pouco, depois esse um volta a trabalhar, depois é o outro, e eles escolhem como vão compartilhar esse período. E se isso é internalizado pela sociedade como um modo normal, pronto, tá tudo resolvido. A questão não diz respeito, nada vai ser inviabilizado. A questão não diz respeito só ao modo de produção, só à economia. Ela é mais profunda, né? É de entender
que o dever de cuidado não deve recair só sobre uma pessoa. Isso é uma posição de conforto, né? Exato, Thaís, eu acho que você traz algo muito importante. Qual é a sociedade, qual que é o modelo e o projeto de sociedade que nós pretendemos viver? Eu acho que essa é a grande questão. Uma sociedade movida pelo afeto, é uma sociedade movida pela igualdade, pela dignidade de todas e todos, que não haja seres humanos asfixiados com menor possibilidade de exercer as suas potencialidades. Sim. Então são amarras. Agora, aplauso ao movimento feminista, porque historicamente nunca se caminhou tanto num período histórico tão curto. Mas nós temos ainda esse ponto, que eu creio que nós avançamos muito, como nós já debatemos aqui, na esfera pública. E agora é mais do que a hora de avançarmos na esfera privada, porque isso também vai ter reflexos na esfera pública. Sim. Não é? Quantas mulheres, até a participação política, o que nos coloca no Global Gender Gap Brasil, lá embaixo, levando em consideração 4 indicadores, acesso à saúde, educação, mercado de trabalho e participação política, é a participação política. Por que somos tão poucas? Um dos motivos é que muitas vezes eu não dou conta dos pratinhos, eu tenho que ser acrobata da vida e é inconciliável, percebe? Sim. Então, também ali, repensar, eu acho que essa é a grande... eu creio que é fundamental viver esse momento quase que disruptivo para reinventar papéis e para também dar exemplos às novas gerações. Perfeito. Que vão aprender com exemplos. Exatamente, sim. As novas gerações precisam ser criadas dentro de um novo modelo, né? Exatamente. É isso já, onde se olhe e não se veja essas diferenças e essas sobrecargas passadas, né? Se isso for feito dessa maneira, sim, creio que tudo vai melhorar. Vivian, eu queria fazer uma pergunta especificamente para você agora, que diz respeito ao seu, acho que artigo é o inaugural do livro, né? Uhum. São 3 crônicas, uma delas é da sua autoria. É a crônica Aquela que Segue Cuidando de Todos Menos de Si, Sara e as Costuras. É a história de uma mulher, né? Que eu acho que é a história das mulheres periféricas em geral, quando a gente pensa nela, né? E eu queria que você discorresse um pouco sobre ela e como ela é representativa dessa história da mulher que é entrelaçada com o dever de cuidado, né? Sim. Primeiro, acho que vale fazer uma parte aqui sobre esse artigo, que de fato ele se inaugura com 3 crônicas. Ele é um pouco diferentão, assim, a gente já não deu entrada já logo numa escrita mais acadêmica e tal, mas eu, Inês e a Arice, a gente se propôs a pensar na experiência das mulheres na cidade, atravessada pelo cuidado, a partir dessas 3 perspectivas do cuidado que a política nacional traz, né? Que é poder cuidar, poder ser cuidada e poder se autocuidar, cuidar de si, né? Então, cada crônica ela vai falar um pouco sobre isso. E especificamente da Sara, né? A Sara, ela tá tangenciando muito essa dificuldade do autocuidado. É uma pessoa que dá tudo de si e nada sobra para ela. Ninguém cuida dela e ela também não se cuida, né? E a história da Sara é uma história real. E, na verdade, eu vivi essa história, eu conheci essa pessoa, essa mulher, uma mulher negra, que era faxineira em um espaço museal aqui em São Paulo. E a crônica narra o que a Sara narrou para mim. Quando a Sara... E, claro, são colagens, são vários dias e várias relações com a Sara, que eu trabalhei um tempo nesse espaço, então eu convivi com a Sara. É um nome fictício, enfim, mas... E a crônica um pouco é essa colcha de retalhos que narra a experiência da Sara, que acorda às 4 da manhã para lavar a roupa da família, para deixar o almoço pronto, para acordar o marido às 6 da manhã, para deixar a filha na casa da vizinha, porque ela tem que ir trabalhar. Então também tem essa questão, né, que é inclusive abordada no livro, de como você tem essas cadeias dos cuidados, né, as redes de apoio que vão indo do público ao privado, é a vizinha, é a avó, é a creche, é a escola, né?
E depois de enfrentar uma epopeia para chegar no seu lugar de trabalho, porque ela mora num lugar bastante periférico, ela chega num lugar em que o trabalho dela é cuidar do espaço também para as outras pessoas. E o lugar que ela tem para descansar nesse espaço é um lugar que ninguém cuida e nem ela mesma consegue cuidar. Então é uma crônica que me pega. Eu fico muito feliz que ela tá nesse livro, assim, ela já me acompanhava um pouco, mas um pouco um desejo de escancarar, porque a gente vê isso todo dia. Sim. A história dela não é uma história excepcional. Só que a gente um pouco anestesiou o nosso olhar, né? A gente acha que isso normaliza. É normal. Normaliza. Exato. A gente acha que é normal uma mulher acordar às 4:30, 5 da manhã para fazer o almoço e o jantar, deixar a roupa pronta pro marido que vai trabalhar e depois ir e voltar do trabalho, levar 4 horas de trânsito e nesse período tá num serviço mal remunerada, né, num trabalho precarizado, em condições precárias, né, chamassarem as costuras, porque eu lembro dessa cena, essa cena me marcou muito, que ela era uma funcionária terceirizada e ela todo dia tinha que pôr a roupa do uniforme e o uniforme dela sequer tinha botão. E ela se costurava todos os dias. Todos os dias ela pegava o uniforme. Então, até esse nível da submissão, de uma falta, né, de não ser, cuidar de todos, não ser cuidada e não poder se autocuidar, porque não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, a crônica veio muito nesse sentido de precisamos tirar a anestesia do nosso olhar. Não dá mais, né? E as outras 2 crônicas também vieram muito nesse sentido. Se eu já puder fazer uma até palada rapidamente, assim, da Inês e da Arícia, né? A Inês vai falar dessa experiência dessa mulher em situação de rua que lhe é negado o direito de cuidar. Né, situações em que mulheres em situação de rua têm seus filhos, engravidam, têm os seus filhos e os filhos são tirados delas, porque não se entende que elas têm condição de cuidar e elas sequer têm a possibilidade de fazer essa escolha. De fazer essa escolha. Então a crônica dela é sobre isso. E a da Arícia, acho que já é um pouco aquilo que vocês estavam falando, da questão geracional, né, de ser exemplo e tal, mas que narra a história de uma mulher que, sendo uma empregada doméstica, ela tem uma filha que convive com ela o tempo inteiro, mas que ela dá um alicerce para que a filha entenda que ela não precisa necessariamente fazer aquilo. E ela dá um apoio para que a filha, quando adulta, ela consiga escolher o que ela quer fazer. Então ela escolhe, né? Ela é cuidada por alguém e por isso ela consegue tomar uma decisão. Então, enfim, e o modelo crônica acho que é um pouco pra pegar já na emoção, assim, entendeu? Ó, gente, a gente precisa... Vocês precisam abrir o olho, o que a gente tá falando acontece o tempo inteiro, tá diante dos nossos olhos. Acho que é pra inaugurar com a realidade, né? Exato. Olha, pra quem não estiver entendendo sobre o que a gente vai falar, é sobre isso, sobre essas histórias, né? Exatamente, é sobre isso. Diante dessa, né, dessas questões todas postas, a gente vê que a questão é sociológica, né? Então, eu queria saber de vocês quais são os maiores desafios que vocês acham, assim, do ponto de vista sociológico, para a gente ter um reconhecimento do cuidado dentro, né, da sociedade mesmo como um todo, como algo tão importante quanto é. Eu creio que o maior desafio é o desafio cultural, transformação cultural. Porque, por vezes, as leis, os marcos normativos, como esse, que foi aprovado no final do ano passado, ele é visionário. Ele é avançado para o retrato que nós temos hoje do Brasil de 2025. Mas ele pode ser um convite emancipatório para que as realidades sejam reconstruídas. Nos direitos humanos, eu lembro, Hannah Arendt sempre nos diz que a cidadania não é um dado, é um construído. Sim. Nós temos que romper com essa naturalização das desigualdades, discriminações, tal como se os direitos não são dados, são construídos, as violações também são um dado. Aliás, não são dados, mas são construídos. Então, eu creio que o primeiro elemento para que nós possamos entender o cuidado na devida dimensão, eu creio, é incorporar, insisto, a perspectiva de gênero
e a perspectiva de direitos humanos. Caso contrário, nós podemos cair ali numa narrativa de solidariedade, caridade, compaixão, esquecendo... Até, como já ouvi, mas a mulher faz isso porque é da natureza dela. Exato. Então, descortinar esses padrões construídos socialmente que nos colocam numa posição de subalternidade, me parece fundamental. Acho que nós já temos muito diagnóstico. Agora nós temos que mudar corações e mentes, a transformação cultural. Para isso nós temos aqui, eu creio, caminhos, estratégias. Então, um deles é da visibilidade, é estar aqui com você, essa oportunidade única de dialogar e quebrando essas barreiras que invisibilizam tanto o tema e que permite a sua perpetuação do jeito que está. Porque esse é o grito, eu gostei muito, Thaís, quando você lembra, é o grito ali que nós estamos dando para chamar a atenção. E quando aqui, Vivian, você trazia a crônica da Sara, quantas Saras nós temos? Eu tenho em casa, no fundo, pensando bem, as mulheres negras que exercem trabalho doméstico, muitas são Saras. São aquelas que equilibram, que cuidam da casa do outro e da sua casa e sofrem, não é? Assim, são heroínas, com uma resiliência, com uma bravura, que é impressionante. Mas a vida podia ser mais generosa com elas, podia ser mais igualitária. Eu acho que essa busca por igualdade, sempre pensando nesse projeto de sociedade que nós queremos, com desenvolvimento, com paridade, com equidade, com justiça, para que cada ser humano possa ser quem deseja ser e desenvolver as suas potencialidades. Porque, no nosso caso, é uma tarefa árdua. Nós temos que ser quase Indiana Jones para conseguir ultrapassar tantos obstáculos e tanta acrobacia, essa esperança equilibrista que eles nos trouxe tão bem. Eu acho que aqui nos inspira a cada dia. Mas eu penso que é por aí. A chave é gênero, direitos humanos, novo paradigma e buscar cada vez mais semear esses novos valores e visões. Queria aproveitar a tua experiência, né, no sistema interamericano, justamente para te perguntar, a gente vê a realidade de coisas como está no Brasil, mas como que está o estado da obra mais dentro desse sistema, um pouco mais mundial, assim. Como que é nas outras culturas que você tenha tido a oportunidade de conviver, essa compreensão do trabalho de cuidado, da necessidade de proteção. Eu ainda acho que na nossa região nós temos uma herança muito forte da cultura machista, sexista, discriminatória. Temos constituições promissoras, democráticas, temos marcos normativos avançados. No CNJ mesmo foi incorporado o protocolo, né, que traz toda a perspectiva de gênero nos julgamentos, a perspectiva racial, e isso é muito revolucionário. Mas as melhores práticas, eu diria, estão nos países nórdicos, nos países da Europa, eu diria Alemanha, sobretudo, em que se vê, eu acho que o ranking do Global Gender Gap Report é capaz de iluminar quem está ali despontando. As sociedades que menos discriminam as mulheres são aquelas que têm uma política pública a respeito do cuidado, políticas mais primorosas, mais exitosas, porque traz uma nova configuração, um novo desenho dessas relações. E que políticas públicas seriam essas, gente? Vivian, Flávio? Acho que a gente já até começou a falar de uma aqui, né? A começar pela licença maternidade e paternidade, porque eu acho que o ponto de partida dela já é desconstruir a naturalização do lugar da mulher no cuidado, né? E aí eu acho que esse é o grande gap cultural pra gente desconstruir essa visão. Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Ai, porque ela tá mais habituada com relação aos filhos. Ai, porque o neném Eles querem a mãe
Eles querem... exatamente. Você choro que é a mãe, né? Ou, não, já nasceu a mãe já sabe o que é choro de fome, o que é choro de... Não tem essa, Spoiler choro alert. disso. Não. Não, né? Mulheres, não é um problema de vocês, né? Porque realmente tudo é um aprendizado, tudo é uma construção, né? Então, esse papel de desnaturalização do lugar da mulher, acho que a questão da licença, ela já é um grande movimento. Tem um debate também que, salvo engano, a Argentina avançou bastante nisso, que é a questão da própria seguridade social, né? Porque se o trabalho é invisível, o trabalho do cuidado é invisível, né? Ele tá fora do sistema produtivo, ele não entra para fins de cálculo quando você vai se aposentar. É aquele tal gap no seu currículo, né? Você teve 2 filhos. Nossa, mas de 2010 a 2014... onde você tava? Você não fez nada? Eu tava... um artigo, não, na verdade eu tava criando seres humanos. Né? Quase nada importante. Quase né? nada importante, mas é isso, é o trabalho invisibilizado, que muitas vezes esse trabalho é o trabalho não remunerado, né? Que é esse que é o que é mais entendido como naturalizado. Então, acho que o debate no âmbito da seguridade também força bastante essas acomodações que a gente tem, no sentido de que, é um trabalho que não gera objetivamente dados econômicos, não gera salário, não gera renda, mas no modo como a gente está habituado hoje a entender o que é valor, o que é trabalho, o que é renda. Mas essa mulher estava trabalhando. Exato. Né? Eu acho que há 2 pontos importantes aqui. Quando nós lemos a segunda parte da nossa obra coletiva, cuidar, autocuidar e ser cuidada. Desafios para a garantia do direito ao cuidado. Se nós avaliarmos a nossa história, ao menos no mundo ocidental, e talvez fora dele seja ainda bem pior, nos países árabes, etc., que aí ostentam maior gender gap, que são os países que mais discriminam as mulheres, cuidar. É como se o dever de cuidar fosse confiado às mulheres. Autocuidado, nós somos as últimas da fila e nunca chega a nossa vez. E ser cuidada também. Então, essa equação que tem que mudar. Porque dessas 3 dimensões, uma não é nem o direito a cuidar, é o dever de. Sim. Imposto socialmente. E as outras 2 dimensões não nos chegam. Então, eu acho que essa equação é que me parece muito importante. E a função social da maternidade também, que está na Constituição como direito social no artigo 6º, mas nós, mulheres, sabemos o quanto há de discriminação. Nós, né, no judiciário, nas carreiras públicas, jurídicas, nós temos políticas pré-estabelecidas. Mas no mundo do privado, dos grandes escritórios, as histórias são muitas vezes muito estarrecedoras. A impossibilidade, quer dizer, homens e mulheres, ok, a discriminação, ela é suave. Agora, casou, a discriminação aumenta. Teve filho, aí vai para as alturas. A gente fez aqui um episódio justamente sobre essa situação das mulheres, a partir do momento em que têm filhos, o atraso de carreira que elas têm em relação aos homens. Exato. Isso então, quando ela não é demitida quando volta da licença maternidade, né? Sim. Porque agora não vai mais poder trabalhar tanto, né? Então, e as empresas fazem isso sem nenhum pudor. Exato. E sem nenhum constrangimento. A mulher volta com aquela sede de, nossa, vou voltar pro trabalho, vou produzir. Sim. Ai, vem aqui, você tem reunião. Olha, não precisa mais voltar. Quer dizer, ela ficou 4 meses em casa e tal, e volta aí. Agora, eu também acho que novas composições de famílias, no plural, novos desenhos. Estou lembrando aqui decisões recentes do Supremo que tratam da licença maternidade, a mãe de filho adotivo, ou a uma situação monoparental, ou a uniões homoafetivas. Eu creio que novos desenhos, novos arranjos, pensando aqui alto, novos arranjos familiares movidos pelo afeto, podem também contribuir para redimensionar o cuidado numa perspectiva de gênero. É verdade. Perfeito.
Vocês veem, assim, já em prática, iniciativas internas, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista jurisprudencial, tentando mudar essa situação de fato? Porque a gente conversou antes, né? Já falamos que primeiro, acho que para isso mudar de fato, a gente precisa mudar a sociedade. Isso é outra coisa. Mas precisa começar de algum lugar, né? Vocês veem iniciativas nesse sentido já? Sim, como eu comentei, além da nossa obra aqui maravilhosa, eu tenho a maior honra de fazer parte dela, no CNJ, com a Secretaria de Altos Estudos do STF e com o Max Planck Institute, nós temos uma linha da qual eu tenho a honra de coordenar ao lado da professora Patrícia Perrone, da professora Mariela Morales, que é justamente voltada aos cadernos da jurisprudência do STF concretizando direitos. É algo que eu aprendi muito no sistema interamericano. Você tem a Convenção Americana, que é de 69, e o Corpus Juris, que se forma ao longo das décadas. Idem com relação à Constituição Federal. Você tem a Constituição, que tem mais de 35 anos, mas tem um Corpus Juris ali, jurisprudencial, um patrimônio civilizatório importante. E eu fiquei muito feliz em ver a quantidade de casos que nós identificamos para esse caderno, com a grande contribuição da professora Melina Fachin, que está conosco aqui e é minha coautora, minha parceira nesta obra, neste artigo, também com a Stephanie, Felipe. Então, já ganha corpo essa jurisprudência, o que me parece uma sinalização esperançosa. Eu acrescentaria, não muito otimista, mas assim, não podemos negar que a pandemia, né, ela trouxe uma série de questões. Acho que a primeira questão foi ter escancarado que cuidar de alguém não é um mero detalhe, né? Então aquela cena, as 2 primeiras semanas, tá o pai e a mãe em casa com o filho, e aí o pai tá na reunião, a mãe tá puxando o cabelo e o filho tá no banheiro gritando: mãe, vem me limpar! Sabe aquela cena assim, quem que vai limpar? Porque eu tenho a reunião. Então, primeiro, acho que escancarou. Cuidar não é um mero detalhe, não é um tropeço no meio do caminho, é algo que exige tempo, atenção, paciência, né? Então, acho que é um primeiro dado que a pandemia trouxe. Um segundo que ela trouxe foi essa, de alguma forma, a flexibilização da forma como você pode se relacionar com o ambiente de trabalho. Que muitas vezes, né, que é a questão do trabalho híbrido ou do home office, né? Mas essa ideia de que você pode criar formas de interação com o seu ambiente de trabalho que busquem equilibrar essas tarefas, que é até um pouco o que a política nacional ela vai dizer, né? Reconhecer que há uma sobrecarga do trabalho do cuidado, e aqui eu tô falando especialmente de trabalho não remunerado, mas, né? E como que a gente consegue organizar isso? A gente tem visto algumas iniciativas de algumas empresas, alguns escritórios que criam núcleos de mulheres para debater, né, que formas que a gente pode pensar em políticas internas de maior flexibilização no horário de trabalho, formas de trabalho. Então, querendo ou não, é um espaço que se abre. É claro que a gente está vivendo uma agenda também meio de refluxo do debate, né, de diversidade e inclusão. Sim. Então, ou seja, nada está garantido, a disputa é cotidiana. O medo de retrocesso atual é grande, né? É grande, né? Mas eu acho que são elementos que vêm à tona aí nesse momento. E sabe, eu acrescentaria que a própria União Europeia há na União Europeia o direito a conciliar a vida privada e familiar com a vida laboral. Perfeito. Então esse é um direito. O ser humano, na sua multidimensionalidade, tem esse direito. Então é algo que também pode nos nutrir. Isso é uma coisa que a gente talvez tenha importado um modelo muito americano, né? Mas mesmo assim, mesmo nisso, lá nos Estados Unidos, o horário de trabalho para ir para casa quando você tem filho, eles seguem, né? Diferente daqui que há uma supervalorização do número de horas que você fica no escritório à disposição, né? E que não necessariamente são horas produtivas, né? A gente sabe bem disso. Olha, gente, infelizmente, nosso tempo tá já Nossa, passou correndo. rápido, né? O assunto eu ia dizer, nossa, eu tô dizendo muito infelizmente, porque teria tantas coisas pra gente falar ainda, né? É um assunto muito rico, é um assunto apaixonante. O que eu queria pedir para vocês, antes da gente realmente encerrar, é que trouxessem reflexões finais, assim, sobre essas questões que foram postas,
principalmente pensando assim, analisando quais são os nossos desafios, como que a gente pode, né, resolver de maneira mais abrangente a questão, a visão de vocês para o futuro, né? Pode ser otimista ou pessimista, como quiserem, assim. Tá bem? Quem quer começar? Eu aprendi que no campo de direitos humanos a esperança, não qualquer uma, mas a esperança bem nutrida, informada, é uma força motriz essencial. E é por isso que eu acredito que é possível que nós possamos reconceptualizar o cuidado à luz dos direitos humanos, com enfoque de gênero, e a partir daí, passo a passo, transformar as nossas estruturas sociais. Acho que nós temos hoje uma jurisprudência já fermentando, temos um marco jurídico que foi recentemente adotado, então nós já temos alguns instrumentos para potencializar esse impacto transformador, porque o cuidado nessas 3 dimensões, cuidar, autocuidar e ser cuidada, numa visão compartilhada de sociedade, é a sociedade que nela todos desejamos pertencer. Né? Nesta sociedade, uma sociedade igualitária, uma sociedade respeitosa, uma sociedade guiada pelo afeto. Portanto, eu vejo com esse otimismo que eu diria, lembrando o professor Mangabeira Unger, que sempre frisava nas suas aulas que nós temos que ser visionários mais realistas e realistas mais visionários. Então nós temos que ter o pé no chão, mas olhar as estrelas. Cabeça nas estrelas. Né? É uma sociedade em que todos têm um lugar para ser felizes, Exato. Né? Acho que é isso o principal. Exato. Puxa, o que dizer depois disso? Não, acho que eu concordo muito com a visão da Flávia, especialmente vendo que a gente tem esse contexto de acúmulo, que eu acho que a gente está, na verdade, há muitos anos fermentando o debate e que agora, de alguma forma, ele atinge a esfera pública de forma mais organizada. Que até a própria ideia do livro é isso, né? Assim, o tema do cuidado, ele tá em todo lugar e o esforço do livro foi: vamos tratar o tema como um tema com contornos mais específicos e tentar ir pensando já experiências nas várias áreas do direito que já estão lidando com isso, né? E ao fazer isso, na verdade, a gente já começa a se municiar de ferramentas que estão colocadas no debate público, a política nacional, né, de cuidados, a gente tem essa jurisprudência que se consolida, a gente tem uma situação conjuntural que chama o olhar para ele, que é esse mundo pós-pandemia, né? Mas é claro, com a certeza de que é isso, direitos e violações são construídos e a gente está o tempo inteiro tendo que construir os direitos, cientes de que existem movimentos de resistência, enfim. Acho que cabe a gente ficar sempre alerta para entender que esse debate está em disputa, ainda está em disputa qual é o lugar das mulheres, né, na nossa sociedade. A gente tem visto coisas escabrosas que acho que não dá nem para abrir espaço para relatar sobre isso, melhor, né? Não dá ibope. Mas assim, né, a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro e realmente construir cotidianamente o tema no debate público e no nosso cotidiano também, né? Nas nossas relações cotidianas, com os nossos familiares, com os nossos companheiros, com as nossas companheiras. Entender que existe uma responsabilidade compartilhada Sim. na reprodução da vida. No fundo é isso. E eu gosto muito que você falou várias vezes do afeto, porque às vezes a gente fica muito nessa da objetividade, né, da questão do homem econômico, né, da meritocracia e da competição. E acho que a gente tem que dar uma volta e pensar na questão do afeto, né? Porque cuidado também acho que pode passar por isso, no sentido de não é um afeto ingênuo, mas eu acho que é de estar atento ao outro, né? É mais nesse sentido.
É uma sociedade afetuosa, né? Isso, exatamente. Eu não tenho nem como agradecer. Foi, assim, sensacional. Uma conversa maravilhosa com uma mensagem muito forte. Então, espero que tenha um alcance que merece ter essa obra, não só esse podcast, mas muito mais essa obra, que ela seja lida, seja estudada, seja o primeiro passo para a gente se aprofundar realmente como um grito de estamos aqui e vamos mudar essa situação de coisas. Muito, muito, muito obrigada por virem compartilhar conosco o tempo de vocês, que é o nosso bem mais precioso, né? Uma vez perdido não pode ser resgatado. E infelizmente nós estamos chegando ao final desse episódio. Como sempre, eu queria pedir a todos que nos curtam nas redes sociais, comentem esse episódio, nos sigam, por favor, se inscrevam no canal. Nós temos um Instagram que é da associação, é o ajufesp.oficial, @ajufesp.oficial. Ali nós também costumamos veicular muitas informações interessantes. Nós recebemos todas as opiniões que quiserem mandar para nós, sugestões de novos episódios, de novos temas para nós abordarmos. Por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, eu quero agradecer também, Thaís, pelo espaço, pela conversa, agradecer a Jufesp também por esse espaço de dar aqui pra gente, né, de poder falar sobre essa obra. Exato, gratidão imensa e muito obrigada. A gratidão é toda nossa. Obrigada, viu, gente? Valeu.